pré-modernismo foi um período de transição entre o simbolismo, o parnasianismo e o modernismo que ocorreu no início do século XX e não é considerado uma escola literária. Um dos seus principais nomes é Lima Barreto, autor do livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma. E é para falar sobre esse assunto que hoje estamos com alguns convidados especiais para nos dar suporte e para nos ajudar a falar sobre esse tema tão importante. Então, hoje eu estou aqui com os jornalistas Marcos e Luciano, sejam muito bem-vindos. Nós que agradecemos pelo convite, é uma honra. Nós sabemos que para escrever bem é necessário ler muito e é uma atividade que exige grande dedicação diária, com notícias, livros, artigos e etc. Então, sendo assim, qual é a importância de estudarmos o pré-modernismo? Então, com o pré-modernismo, ambientes como o sertão do Nordeste, os subúrbios das cidades e o interior do país começam realmente a ser apresentados na literatura. A liberdade na forma de escrever e o sincretismo com as demais escolas literárias são também características importantes sobre o pré-modernismo. Sim, embora o pré-modernismo não seja considerado uma escola literária, seu valor é inestimável tanto para a produção literária brasileira quanto para o registro da nossa história no início do século XX. Sendo assim, vamos falar mais sobre esse assunto tão importante. Claro. Pré-modernismo é como ficou conhecido o período literário brasileiro que vai de 1902 até mais ou menos meados de 1922. Na Europa, o período que antecedeu ao modernismo foi marcado pela tensão política entre os países imperialistas e pelo surgimento dos movimentos de vanguarda. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos, por exemplo, são alguns fatos históricos que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. O final do século XIX e o início do século XX na Europa foi marcado pela competição entre grandes potências em relação à expansão imperialista, ou seja, a exploração econômica de países subdesenvolvidos. Isso gerou tensão entre as nações dominantes e desencadeou o crescimento de diversos discursos nacionalistas, o que fomentava a rivalidade e desencadeou na Primeira Guerra Mundial. O Brasil quer mudar a sua imagem, modificando as feições de sua capital e os costumes de seus habitantes. Com o início das reformas em 1902, começaram as transformações. O centro da cidade era cenário de luta social, onde entrava em cena um novo urbanismo, símbolo do progresso, da limpeza, da saúde, da beleza e da civilização, dando evidência a uma nova identidade nacional. E bem, como resultado dessa intervenção no espaço urbano, que tiveram que tirar as pessoas de suas casas às pressas para poder derrubar os bairros e reinventar a cidade, assim por dizer, houve deslocamento de pessoas pobres que residiam em cortiços para regiões periféricas, E foi assim, senhoras e senhores, que deu origem às favelas, que foi na teoria, na verdade, onde os escravos libertos, substituídos pela mão de obra europeia, estavam entregues à própria sorte. Eles não tinham ajuda do governo, de ninguém. Eles eram livres agora, mas livres para sofrer, basicamente. Eles não tinham apoio de ninguém, ajuda de ninguém. É bem triste para pensar. Mas, entretanto, contraposição a essa miséria, o estado de São Paulo enriquecia com a cultura de café. Eu queria agradecer novamente pela presença de vocês e encerrar esse bloco. Iremos para o intervalo e logo estaremos falando sobre as características do pré-modernismo com mais alguns convidados. Curso diferente para quem gosta de leitura e sabe que a nossa cultura é a maior riqueza da gente. É só escrever um cordel bem bonito, interessante. Essa é a chance do estreante de tirar o sonho do papel. Se você tem até 17 anos e gosta de ler, inscreva-se no concurso Leitura Abre Portas. O vencedor ganha um notebook e a chance de ter a sua história na TV. Acesse o site e deixe a sua imaginação tomar conta. Governo de Pernambuco, IPE 360 graus. Todo dia eu, Ferb e nossos amigos temos grandes ideias. Já sei, tipo construir montanhas russas, achar a cidade perdida de Atlantis, voar pelo espaço sideral e... paciência. Ler livros. A leitura. Ler livros pode levar você a viver aventuras sensacionais, exercitar a imaginação e ter excelentes ideias, tipo entrar numa justa por uma princesa, lutar contra uma bruxa do mal ou viajar no tempo. Chegamos! Então, já sabe o que vai fazer hoje? Já sei! Ler é uma ótima ideia, demais! Voltamos e nesse bloco falaremos sobre algumas características do pré-modernismo com o apoio de Ian, que é licenciado em letras, e de Lara, que é socióloga. Obrigada por aceitarem o convite para participar do programa.
Eu tenho uma pergunta. O pré-modernismo pode ser considerado um estilo da época? Não, o pré-modernismo não é considerado um estilo de época, pois apresenta uma multiplicidade de temáticas e é entendido como um período literário brasileiro que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. Sendo assim, estão inseridos nessa fase os livros que foram publicados entre 1902 e 1922. Portanto, a obra inaugural dessa fase é Os Sertões, de Euclides da Cunha, em que o jornalista não mostra o lado dos vitoriosos, e sim o lado dos que estão revoltados com a Guerra dos Canudos. É nesse contexto, marcado por disparidades sociais e conflitos políticos, que surgiu o pré-modernismo. Assim como os autores desse período acabaram refletindo em suas obras essa realidade, mostrar a realidade crua do país se tornou uma missão para eles. Não é isso, Ian? No período que compreende os anos de 1902 até 1922, várias obras foram lançadas no Brasil. Uma dessas obras foi Os Sertões, de Euclides da Cunha, que foi lançado no ano de 1922. Nela, Euclides da Cunha ele tenta mostrar os motivos que fez com que acontecesse a revolta dos Canudos. Ele olha com um olhar assim, mais jornalístico e científico e mostra a consonância com o naturalismo. Quando ele estava fazendo o livro, ele dividiu o livro em 3 partes. A primeira parte é a terra, no qual mostra uma descrição detalhada e científica do sertão nordestino. A segunda parte é o homem, no qual ele apresenta o sertanejo pela visão naturalista, que ele defendia meio que a raça sobre o indivíduo. E o terceiro é a luta, no qual a narração da luta entre as tropas do governo e os seguidores de Antônio Conselheiro. No livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que foi lançado em 1915, ele traz um personagem bastante ingênuo, no qual ele idealiza com o Brasil. Mas no final do romance, a realidade social, econômica e política do país impõe-se a uma fantasia de Policarpo Quaresma. Essa obra foi meio que... ela traz um nacionalismo crítico e ela meio que, vamos dizer assim, ela se opõe ao nacionalismo ufanista e o romantismo ironizado nela. E iremos novamente para um intervalo e voltaremos em seguida para o nosso último bloco sobre pré-modernismo. Despertar não é só abrir os olhos, é abrir também os ouvidos, o coração, a mente, é se abrir para o outro e para o mundo. Abrir livros e abrir possibilidades. É isso que a gente faz há mais de 40 anos. Abrir conversas, abrir caminhos, abrir horizontes e juntar quem sonha em aprender com quem sonha em ensinar. Existem muitos futuros espalhados pelo Brasil, só esperando para serem despertados. Cada vez que alguém desperta para a educação, infinitas possibilidades se abrem. Fundação Roberto Marinho. Despertamos futuros. Estamos de volta e nesse bloco encerraremos o tema pré-modernismo. E para encerrar o assunto, nós conversaremos com a escritora Maria Júlia. Obrigada pela presença. Com base no que os outros convidados incorporaram sobre o tema, qual é a conclusão que podemos chegar sobre pré-modernismo? O pré-modernismo foi uma espécie de ensaio para o modernismo brasileiro. Durante os anos de 1902 e 1922, o modernismo vinha sendo forjado até fixar suas bases. Nesse período, os problemas sociais, políticos e econômicos vinham sendo cada vez mais evidentes, e falar sobre eles era inevitável. Não havia mais espaço para idealizações. O novo Brasil, que se descortinava no início do século XX, precisava ser discutido. Era um Brasil republicano, onde a economia do país não dependia mais do trabalho escravo, e o espaço urbano, junto com suas indústrias, passava a ser o protagonista na história cultural e econômica do país, chegando enfim na modernidade. Assim, o pré-modernismo fez uma ponte entre o passado rural escravocrata imperialista e o futuro urbano, republicano e totalmente dependente do trabalho do operariado. Quando, em 1922, na Semana de Arte Moderna, o modernismo foi inaugurado no Brasil, suas bases já estavam fixadas. O novo estilo trazia uma atitude antipassadista, nacionalista e realista, além de um caráter questionador, revolucionário e experimental. Em busca de uma identidade brasileira, os autores do período recorreram ao regionalismo, à crítica social, econômica e política e à valorização da diversidade étnica e cultural.
Encerramos o tema pré-modernismo e no próximo bloco voltaremos falando sobre a primeira geração modernista. A Terra tem 7 bilhões de habitantes e 130 milhões de livros diferentes. Sabe o que isso significa? Para cada 54 pessoas, existe um livro diferente. Tem gente que lê mais, tem gente que lê menos, tem gente que não lê. E se a gente fizesse da leitura um ato totalmente compartilhado? No Brasil, metade da população tem o hábito de ler. É pouco, mas se cada um dos leitores brasileiros compartilhar seu hábito com uma pessoa, conseguiremos trazer a outra metade para esse universo fantástico, educativo, curioso, engraçado, emocionante e transformador que é a leitura. 50 mais 1 vai desafiar os 50% de leitores do Brasil a trazer mais um leitor para esse círculo. Com esse gesto simples, podemos multiplicar e aproximar os leitores brasileiros graças aos livros. Olá, eu sou a Bel Pérez, sou empreendedora e escritora e estou aqui participando da campanha 50 mais 1. Um livro que mudou a minha vida, me ensinou muita coisa, é esse daqui, O Pequeno Príncipe. Eu vou emprestar esse livro para uma amiga, para Miss Lane, e quero desafiar Bruna Pesce, Luigi Baricelli e Ana Paula Padrão a escolherem um livro que tocou suas vidas, a emprestar para alguém que possa gostar desse livro também, e depois eu postar uma foto com o livro nas redes sociais com a hashtag 50 mais 1. Vamos juntos fazer com que mais pessoas leiam coisas que possam gostar. Então, agora iremos falar sobre a primeira geração modernista e para debatermos sobre esse tema, contaremos com a ajuda da pedagoga Beatriz. O que foi a primeira geração modernista? O modernismo foi criado entre o período de 1922 a 1930 e o seu marco teve início na Semana de Arte Moderna em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo, onde pretendiam fazer com que a população, de modo geral, tomasse consciência da realidade brasileira. Esse movimento foi idealizado e liderado por um grupo de artistas composto pelos escritores Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Pincha e pela pintora Anita Malfatti, além de contar com várias participações artísticas. É considerado não só um movimento artístico, mas também um movimento social e político, já que se opunha à política totalitária da época, como a contradição entre os proletários e imigrantes e as oligarquias rurais. A Semana de Arte Moderna trouxe um rompimento, uma destruição das estruturas clássicas harmônicas, e por esse motivo tem caráter anárquico e destruidor. Mário de Andrade chamou a primeira fase do modernismo de fase da destruição, já que era totalmente contraditória ao parnasianismo e ao simbolismo das décadas anteriores. Os artistas têm em comum a busca pela origem e daí vem o nacionalismo, que acarreta a volta às origens e a valorização do índio brasileiro. As principais características da primeira fase modernista é a valorização do cotidiano, o resgate das raízes culturais brasileiras, a crítica à realidade brasileira, a renovação da linguagem, a oposição ao parnasianismo e ao academicismo, renovações artísticas, ironia, sarcasmo. Com base em todas as informações vistas anteriormente, qual é a conclusão que podemos chegar sobre a primeira fase modernista? A primeira fase do modernismo brasileiro, ou a primeira geração modernista, é como ficou conhecido o período da literatura nacional, que teve como seu grande marco inicial a Semana da Arte Moderna, em 1922 até 1930. As obras dessa fase são caracterizadas pelo seu caráter inovador, antiacadêmico e nacionalistas. Assim, o movimento modernista ele surgiu no Brasil durante o fim da República Velha e mostrou o descontentamento dos artistas com a arte e a política nacional vigentes até aquele momento. Os autores da primeira fase do modernismo no Brasil ficaram conhecidos na esfera artística, principalmente na literatura e nas artes plásticas. O movimento nasceu a partir de influências de estilos como o cubismo e o futurismo, iniciativas vanguardistas da Europa. Os modernistas, eles valorizavam a busca por temas relacionados com o cotidiano e a cultura regional e nacional. Feita a ponderação, cabe o reforço do fato do modernismo no Brasil ter como pontapé inicial a Semana da Arte Moderna, realizada em 1922, na cidade de São Paulo. A Escola de Formação dos Autores da primeira fase do modernismo no Brasil
tem como características fatores ligados com a busca da arte, do estilo artístico livre, fundamentado pelo objetivo de inovar, romper com o passado e fazer algo que nunca foi feito. Agora vamos para o intervalo e voltaremos com dicas de cultura. Era uma vez uma princesa que morava em um castelo. O pai dela escolheu um moço pra ela, mas ele era muito bondoso, o rei. Então ele deu 4 dias pra ela pensar. Ela ia ser castigada. Ela pegou suas coisas e fugiu. A floresta que eles estavam tinha uma cidade. Não, tinha um monte de fadas. Um monte de borboleta. Um monte de mariposa. O que tinha lá aqui é um monstro grande e pesado. E quando ele voltou, falou assim: "Oh, minha mulher saiu sem me avisar." Então ele chamou o duende. Pega as flores que brilham no escuro pra fazer um líquido. Quando pingasse, a primeira coisa que a pudesse visse ia se apaixonar. Daí a fada acordou e de repente ela não viu nada. Beijando. Depois ela dava tudo que ele queria: sorvete, bala, tudo. Só que de repente o duende acordou a fada. O duende fez uma confusão. Não se brinca assim com as coisas do coração. Helena, assustada, saiu correndo sem entender nada. Lisandro foi atrás dela, deixando ali, adormecida, sua fiel apaixonada. E ela, sabendo do amor entre ele e sua amiga, achou que estavam zombando na cara dela. E no final, eles perceberam que tudo aquilo não passou de um sonho. Um sonho de uma noite de verão. De William Shakespeare. William Shakespeare. Não sei. Só isso. Acabou. Só que a noite de verão e os shapes são meio diferentes. Sabe o que é de verão, mãe? Não, sabe? As nuvens. As nuvens são de verão. E o William Shapes é um trovão, mãe. A Semana da Arte Moderna de 1922 foi, sem dúvida, o marco inicial da estética moderna no Brasil. Esse evento, ocorrido em São Paulo, no Teatro Municipal, durante os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922, representou uma ruptura com os padrões artísticos tradicionais. A semana reuniu apresentações de dança, música, exposições e recitações de poesia e chocou grande parte da população brasileira por estar avessa ao tradicionalismo, estabelecendo assim novos paradigmas de arte. Os artistas envolvidos tinham como principal intuito apresentar uma estética inovadora. Quais artistas modernistas merecem destaque nessa primeira fase modernista? Bom, eu acredito que deva ser destacado o Grupo dos Cinco, que era composto por Mário de Andrade, um escritor incrível, com obras maravilhosas, por exemplo, seu romance Macunaíma. Também tinha Oswald de Andrade, que nas suas obras ele sempre buscava valorizar a cultura brasileira, e isso é muito importante nessa fase. Bom, também tinha Menotti Del Pitta, que foi um dos principais autores da primeira fase modernista no Brasil. E, claro, Tarsila do Amaral, que muita gente conhece pela sua famosíssima obra Bapuru, e que também nas suas obras tinha mais características naturais, era essa a tendência dela. E, para finalizar o Grupo dos Cinco, também tinha Anita Malfatti, que, assim como Oswald de Andrade, sempre buscava retratar o cotidiano. E também, nas suas obras, ela sempre tinha uma tendência mais expressionista. É importante lembrar que a maioria desses artistas estudaram na Europa, principalmente em Paris, porque ela era o centro artístico-cultural da época, e é claro que eles trouxeram inovações no campo das artes. Por mais que ainda houvesse características das vanguardas europeias, o evento em si, ele focou em apresentar uma arte mais brasileira. E é justamente por isso que essa primeira fase modernista priorizou temas pautados no nacionalismo, né, na cultura e na identidade do Brasil. E justamente nesse período também, uma característica marcante dele foi a disseminação de grupos e também de manifestos. Além disso, a publicação de algumas revistas auxiliou nesse processo de divulgação desses ideais. Bom, a gente pode destacar alguns grupos modernistas, como por exemplo o Pau-Brasil, o Verde Amarelismo, também teve o movimento antropofágico. E falando das revistas, a gente pode destacar a revista Claxon e também a revista da Antropofagia. Muito obrigada! Agora iremos para uma parte de Dicas de Cultura, que é um espaço no nosso programa que damos dicas de obras literárias sobre o tema abordado. Como já devem ter notado, eu vim aqui, para apresentar as dicas de cultura, falar dos nomes mais renomados do pré-modernismo. Só a vitela aqui, gente, só a vitela.
Eu vou resumir um pouquinho a vida deles, né, a biografia deles, e falar de uma obra, 2 obras de cada um, bem resumidinho mesmo, para vocês não ficarem querendo mudar de canal, sabe? Bem, o primeiro a ser falado dessa vez é o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha foi um grande destaque da prosa pré-modernista brasileira e também, além de tudo, ele era jornalista, militar, engenheiro, construtor de prédios e pontes no interior de São Paulo. O cara, assim, ele deve ganhar um salário melhor do que um apresentador de televisão, né? Eu acho. Tendo como sua obra mais famosa Os Sertões, né, que trata nada mais nada menos que as vidas de quem? De nós, né? Esse sertanejo aqui, Nordeste, de Recife. Salve pra Recife aí, quem tiver assistindo de Recife aí, né? Vote em mim pro Prêmios Nick. O próximo da lista, né? Vocês viram aí, o Euclides da Cunha, o próximo da lista é Manuel Bandeira. Nasceu em 1886, morreu em 1968. E na juventude a sua saúde era frágil, devido à tuberculose, que, para quem não sabe, na época era uma doença seriamente séria, matava mesmo na época, que eles não tinham ainda, era novo, eles não tinham antibióticos, não tinham como tratar a doença direito na época. E levou o poeta a uma vida de segurança em relação ao futuro dele, né? Infelizmente. E não obstante, em 1917, ele publicou seu primeiro livro de poesia, A Cinza das Horas. O caráter sombrio dessa obra é vinculado a elementos autobiográficos, pois foi escrito durante o período em que o poeta lutava contra a sua doença. Ele realmente, o cara tinha que ser um escritor de mão cheia para conseguir fazer isso tudo em meio a um caos que era a vida dele. Apesar de iniciar sua carreira com poemas que eram evidentes os traços parnasianos e simbolistas, Bandeira fez parte da primeira geração modernista. Assim, em 1930, ele publicou o livro Libertinagem, em que as características desse estilo, como o uso de versos livres e liberdade de criação e de linguagem, estavam presentes. Como assim versos livres e liberdade de criação e de linguagem? Bem, ele basicamente podia usar uma linguagem mais coloquial, menos formal, para poder escrever, sabe, os poemas. Que isso, na minha opinião, deixou os poemas até mais dinâmicos e mais fáceis de compreender. Tipo eu. Quero um momento. Enfim. E além da temática do cotidiano, que ele também botava nos seus poemas, né? Gostava de botar. Um dos seus poemas mais conhecidos são Os Sapos. Agora, por último, mas não menos importante, tá bom? Heitor Villa-Lobos. Eu gosto desse, eu acho o nome desse bem chique. Eu acho classudo o nome dele. Gosto desse, eu acho legal. Bem, saca só, segura a pedra. Compositor, maestro, Nossa, não sou pago não, gente, pra falar o nome desse. Violoncelista. Calma aí, tive que consultar o roteiro aqui. Violoncelista, pianista e violinista brasileiro. Olha, ó. O cara não era pouca coisa não. O cara tinha nome, tá bom? Ele tinha cunhões. Descrito como a figura criativa mais significativa do século XX na música clássica brasileira. Realmente não era para qualquer um não, Heitor Villa-Lobos. E se tornou o compositor sul-americano mais conhecido de todos os tempos. Compositor prolífico, escreveu numerosas obras orquestrais, de câmara, instrumentais e vocais, totalizando mais de 2.000 obras até sua morte em 1959. Esse cara realmente deu tudo que podia para a sociedade na época dele, gente. Villa-Lobos destaca-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em sua música, sendo considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que continham nuances de culturas regionais brasileiras com elementos das canções populares indígenas. Suas composições foram influenciadas, embora ironicamente, pelas canções da tradição clássica europeia e também folclórica brasileira, que fugia um pouco mais do que o pré-modernismo queria, não é? Que eles queriam uma identidade mais deles. Mas, na verdade, isso não deixa de ser deles. Ele que criou, ele usou um pouquinho só de inspiração da Europa, mas é predominantemente brasileira. Uma curiosidade rápida para quem não sabia aqui, ó. Sua data de nascimento é celebrada no Brasil como Dia Nacional da Música Clássica, cara. Olha aí, tá vendo? Aqui, ó, o programa da gente é cultura também, pô. Dicas de cultura, hein? Ele era um artista tão completo que, em busca de ampliar, né, seus horizontes da sua música clássica, ele viajou para fora do país, para vários países do mundo. Ele viajou para a Europa, viajou para Paris, viajou para os Estados Unidos. Ele foi para vários lugares diferentes para poder aumentar, né, essa qualidade que ele ia botar nas músicas dele. Ele retornou várias vezes ao Brasil também, onde gravou e fechou um ciclo de reconhecimento internacional, mas infelizmente
Villa-Lobos morreu dia 17 de novembro de 1958, no Rio de Janeiro, vítima de câncer. Que é triste, né, isso? Porque um nome tão grande assim, mais de 2.000 obras o cara tinha, não era pouca coisa não, gente, 2.000 obras. Você escuta um autor, hoje em dia, um cantor que tem, 50 músicas no máximo que faz sucesso, ele tinha 2.000, certeza que pelo menos umas 500 dessas eram muito famosas mesmo. Suas principais obras, entre as cerca de 1.000 composições que o Villa-Lobos tinha, era muita coisa mesmo. É possível destacar Cantilena, o Tenzinho Caipira, o Irapuru. Eu quero um aumento, gente, não dá não. Nossa Senhora. Choros número 1 e Choros número 5. Confira agora um trecho da obra Baquianas Brasileiras de Villa-Lobos. E foi esse o programa de hoje. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Esperamos muito que vocês tenham gostado. E foi isso. Até a próxima.